Os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu interpreto em relação a Cristo e à Igreja. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E vamos de pé aclamar com muita alegria e gratidão ao Senhor o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e que haviam de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Aleluia, aleluia, vinde pelo mundo o Evangelho anunciar. Reverendíssimo Padre Marcos, pároco desta paróquia da Sagrada Família, meus amados irmãos e irmãs, povo de Deus querido, é uma alegria voltar aqui
talvez muitos de vocês nem lembrem, não é? Espero que vocês lembrem pelo menos que passou por aqui um jovem e que esse jovem hoje volta e volta muito feliz, porque levou muita coisa boa, deixou muita coisa boa, mas levou também muita coisa boa no coração de cada um de vocês. Hoje a palavra de Deus, ela fala para nós sobre amor. Amor que faz a família se unir, amor que fez a Sagrada Família se unir e permanecer unida, amor que Jesus tem pela sua igreja, amor que fez Jesus dar a vida, e todo amor exige uma resposta. Hoje na liturgia, nós temos a palavra de Deus que nos fala quais foram as respostas no Antigo Testamento, no Novo Testamento e no Evangelho. É muito triste quando nós amamos alguém e a resposta dessa pessoa para nós é uma resposta negativa. Ao longo da história da humanidade, Deus tem manifestado o seu amor por cada um de nós. Em todos os tempos, de todos os modos, Deus tem mostrado que nos ama. E a primeira prova de que Deus nos ama é porque Ele nos chama à vida. A vida não é algo que acontece por acaso. A vida é um grande presente de Deus, que o Senhor concede a cada um de nós. E o outro grande presente que Deus concede a nós, seus filhos e filhas, é de nos reunir. A festa de nossos padroeiros, a festa de hoje, a própria Eucaristia, é uma reunião do povo de Deus, porque todo o pai que ama seus filhos deseja ver seus filhos sempre próximo, sempre perto. Essas 9 noites que vocês viveram, foram 9 noites em que Deus, que é o Pai do céu, reuniu o povo de nossa paróquia no seu Filho Jesus Cristo. E você que está aqui hoje ouviu o chamado de Deus e respondeu estando aqui, porque todo amor exige uma resposta. Na primeira leitura, nós vemos a ocasião em que um homem de Deus percebe a apatia, percebe a frieza do povo. E essa é uma das coisas que Deus mais sente mágoa, é quando o seu povo esfria, é quando o seu povo estaciona. O povo de Deus não pode ficar morno. Por isso que hoje, um homem de Deus na leitura vem diante do povo e diz: eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É sempre importante e é necessário que hajam homens e mulheres em todos os cantos, em todos os tempos, que também provoquem o povo de Deus. Toda essa festa que nós preparamos, que a paróquia prepara, é para que o povo de Deus se encontre com o Pai do céu. É para que o povo de Deus dê a sua resposta. E a nossa resposta deve ser semelhante à resposta da leitura que nós ouvimos. Eu não sei quanto aos outros, eu só sei que eu e minha casa está muito fraco. Eu quero saber quem foi que já tomou o café da tarde, porque essa resposta não tem café da tarde ainda. De novo, eu não sei quanto aos outros, eu e minha casa, porque o Senhor nos amou primeiro. É disso que o apóstolo nos fala. Um amor tão grande, que só pode ser comparado com o amor de esposo e esposa. Não é Jesus que nos ama como o esposo ama a esposa, mas o amor entre esposo e esposa é tão forte que só pode ser comparado com o maior amor que existe. O amor de Jesus, que conquistou, reuniu, alimenta e forma a sua igreja. Esse amor é o amor que é ofertado a nós em todos os tempos. E é esse amor que nos faz sermos um.
Hoje aqui, nessa noite, nós não somos várias comunidades, nós não somos eu de Caucaia ou de outra comunidade, mas nós somos um só povo, o povo de Deus, que Jesus comprou com o preço do seu sangue. Só um amor tão grande como esse pode nos reunir aqui, e é esse amor que exige uma resposta de cada um de nós. Nós não podemos ser indiferentes ao amor de Deus, nós não podemos ser indecisos. Hoje, Jesus nos convida a darmos uma resposta, e que o nosso sim seja um sim por inteiro. Não existe meio católico, não existe católico não praticante, não existe povo que é mais ou menos de Deus. Ou você se entrega, ou você não se entrega, porque não existe meio amor. Ou você ama com o que você é, ou você não ama. E hoje, Deus nos prova de todos os modos que Ele nos ama, a tal ponto de nos dar o seu Filho. E o Filho também nos ama, a ponto de dar a sua vida. O que é que nós vamos responder para esse amor? Nós vamos responder com frieza? Nós vamos responder com mornidão? Nós vamos responder a esse amor com rejeição? Me respondam, caríssimos irmãos, sim ou não? Não, nós iremos responder a esse amor entregando a nossa vida, fazendo como São Pedro disse: não tem outro Jesus, a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna, e nós temos sede da palavra de vida eterna. Nós temos sede e fome da palavra de vida eterna, e agradecemos a Deus porque nós podemos nos alimentar em toda a Eucaristia. A igreja nos oferece o alimento e nós estamos aqui hoje para nos alimentar. Por isso a nossa resposta deve ser sempre: eu não sei quanto aos outros, mas eu e minha casa. Para terminar minha fala e começar do Padre, eu quero perguntar pela última vez e quero que seja bem forte, a ponto de ser mais forte do que o time aqui. Pode ser? Não senti firmeza ainda. Pode ser? Eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos. Palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Querida Elano, Diácono Elano, obrigado pela partilha desse nosso dia de festa. Cara comunidade, caros jovens, nós estamos hoje no dia então muito especial. Nós preparamos esta festa pensando particularmente nos jovens da nossa paróquia e nos jovens do nosso bairro. Nós investimos, vocês estão vendo, nessa estrutura, para que pudesse atrair você jovem hoje para a festa. Também a paróquia nós temos feito atividades que tem procurado investir na juventude. Ano passado nós mandamos o Alisson lá para Madrid, pagamos a passagem para ele, uma coisa cara para nós, na esperança que pudesse ter um retorno para a nossa juventude. Foi um investimento que nós fizemos pensando nos nossos jovens. Também enviamos 2 esse ano lá para a Foz do Iguaçu, mais uma vez, tentando investir na nossa juventude. Então nós estamos aqui de uma forma muito especial, com esperança e com muito carinho, para que os jovens da nossa paróquia e do nosso bairro possam se aproximar mais da pessoa de Jesus Cristo. Ao início desse ano, a comunidade me fez aqui uma festa de aniversário, fiz 50 anos, não é? Já sou um jovem há mais tempo, mas eu queria sim partilhar, particularmente com a comunidade, com os mais jovens, algumas coisas também do meu tempo de juventude, porque se eu fiz 50 anos, é porque também eu já passei por certas questões na caminhada. Aí eu queria dizer para vocês o seguinte: quando eu estava lá pelos meus 14, 16 anos, ainda adolescente, eu estava, claro, procurando formar a minha identidade.
buscando de um lado, buscando de outro, informações e orientações que eu achasse que valesse a pena para a minha vida. E é claro que quando eu era jovem, existiram várias sugestões, existiram vários caminhos que foram apontados, dentre os quais, por exemplo, eu amava e gostava muito de rock, mas naquela outra época, diferente da que nós temos hoje, dos meios de comunicação, havia apenas um programa de rock no sábado à noite, que era chamado Sábado Rock. Eu passava a semana inteira esperando esse programa para poder escutar algum grupo de rock que eu não conhecia e poder me orientar e me informar. Acontece que antes do programa de rock havia um outro programa que era da igreja evangélica. Era a palavra de um pastor muito famoso entre os evangélicos, que era Billy Graham. Ele sempre faz uma pregação no ginásio, e antes de escutar sempre o programa de rock, antes de acolher aquele programa, escutava o programa daquele pastor. E a palavra daquele pastor me provocava. A palavra daquele pastor me questionava. Mas eu acendia a televisão, não era pelo pastor, era por outra coisa, e ficava e ia para frente. Mas eu queria muito assim conhecer mais o rock, até que eu encontrei um grupo de amigos que era gente de conservatório, pessoas ligadas a bandas de música em Fortaleza, e gente que escutava muita música, e começou a me dar diversas informações sobre este estilo musical. Eu devo muito assim a esse tempo a um amigo chamado Fábio, que me fez várias informações e que ainda hoje eu sou agradecido. Pois é, mas o nosso grupo, gente, era muito fanático por rock. A gente às vezes escutava no final de semana o dia inteiro rock, não escutava sair outra coisa. Uma outra vez, um amigo nosso ou do nosso grupo deixava de escutar o rock e ia escutar Roberto Carlos. A ética do grupo dizia o quê? As leis do grupo? Um traidor. Como é que a pessoa que escutava rock passava a escutar Roberto Carlos? A gente dizia que era uma pessoa que nunca tinha entendido o que era o rock. Mas aí eu fui me ligando com o pessoal, que era um pessoal que eu queria muito bem, ainda quero muito bem, mas ao mesmo tempo tinha alguma coisa paralela que não era só música. Eu ia pela música, mas o pessoal também se ligava em outras coisas, como por exemplo a maconha, que corria solta no grupo dos meus amigos. Os meus amigos sabiam que eu não pegava maconha. Eu não pegava maconha por quê? Por causa da formação que os meus pais me deram. Mas às vezes a gente estava caminhando para lá e para cá, eles pegando o baseado deles, e como eu digo, ficava só na maresia, sentindo o cheiro daquele negócio e conversando com meus amigos. Eu dizia que era errado aquele ditado: me diz com quem andas, que eu direis quem és. Eu dizia que esse ditado era errado porque eu andava com minha turma de maconheiro, mas eu não pegava maconha. Acontece que os anos foram passando, depois de 4 anos de conviver muito bem com esses meus amigos e de ver muita coisa triste. Por exemplo, a morte de um amigo meu, o Roberto. Eu não vou dizer como o Roberto morreu, para não provocar sugestões malignas aqui dentro do bairro. Mas o tráfico de drogas matou esse meu amigo Roberto de uma forma pior possível que se possa imaginar. E a gente ficava assim, porque a gente era um grupo de amigos. De repente, o nosso tinha sido assassinado por causa de droga.
A gente sentia que o clima às vezes era muito pesado. Então a gente ia convivendo para lá e para cá, ou era maconha, ou era cerveja e cachaça. As coisas se misturavam. E eu entendia muito bem porque os meus amigos gostavam tanto de beber cerveja e beber cachaça. Porque o pessoal queria um motivo para conversar. Não sabiam se encontrar assim para conversar espontaneamente. Tinha que ser num local com a garrafa de cerveja para ter um motivo para começar a conversar. Só que aquele motivo para começar a conversar levava a vários outros problemas. Como, por exemplo, os meus amigos quase todos eram assalariados. Eles não ganhavam um grande salário. Estourava o salário todinho nas garrafas de cerveja para dizer que eram muito macho porque estavam bebendo de 10 a 20 garrafas de cervejas. Tinha um orgulho por uma coisa assim completamente à toa. Eu sabia da minha parte que eu venho de uma família que tem problema de alcoolismo. Eu tenho história de alcoolismo dentro da minha família e que eu não podia brincar com álcool. Eu saía para beber com eles, enquanto eles bebiam 10 garrafas de cerveja, eu procurava beber 2 copos, sempre muito controlado. Mas depois de 4 anos convivendo com esses meus grandes amigos, eu comecei a perguntar: e qual é o gosto da maconha? E qual é de fato esse negócio da maconha? Aí eu comecei a me ver e a me perguntar: tá vendo onde é que você está chegando? O problema é a curiosidade. Às vezes a gente acha que é super forte, que não tem problema nenhum andar com A ou com B. Mas, infelizmente, as más companhias nos influenciam. E eu comecei também a querer pensar em pegar um baseado. Aí eu comecei a ver, essas companhias estão me levando para o mau caminho. Não tá legal. Mas, como o pessoal do rock por aí deve saber, eu sou da turma do vovô do rock. Teve um festival lá nos Estados Unidos chamado Woodstock, que foi assim uma proclamação do liberalismo sexual da geração Paz e Amor. Paz e amor, mas paz e amor no sentido de sexo, não é no sentido do amor que a gente fala. Foi lá um negócio que teve com artistas que eu curti, que eu escutei muito tempo. Janis Joplin, que morreu de overdose, de Jimi Hendrix, que morreu de overdose, e tantos outros. Então eu tinha na minha juventude personagens e pessoas que influenciavam a minha juventude, mas que muitos deles tinham morrido de overdose. Então era uma coisa preocupante, porque também a gente, como jovem, a gente não quer nem saber se o cara morreu de overdose ou se não morreu. A gente quer ouvir a música do cara, da pessoa, não é? Mesmo que aquele estilo de música vá nos puxando ou outra vez para um problema mais crítico. Então, uma vez eu fui, já partilhei aqui com a comunidade uma vez, eu fui com uma turma de amigos meus que era lá de uma favela de Antônio Bezerra, porque eu tinha amigos tanto na aldeota, tinha tanto grupos de amigos de ricos, como tinha grupos de amigos de favelas. Eu fui com um grupo de amigos meus da favela, lá para o outro lado da Barra do Ceará, quando ainda não tinha aquela ponte, atravessamos de barco para se encontrar com a turma que eu admirava demais, que além de roqueiros, eram artistas plásticos. E a comunidade sabe que eu gosto de arte e que a gente também trabalha com pintura. Inclusive nós fizemos uma exposição no começo do ano com isso. Mas eu admirava demais essa turma que era ligada às artes plásticas aqui em Fortaleza. Mas no dia que eu fui lá para a Barra do Ceará com os meus amigos, com essa turma da maconha,
No meio tinha mais uma pessoa entre eles. Tinha um que era traficante. Quando eu fui lá na Barra do Ceará, ainda era época de ditadura, para todo lado tinha Polícia Federal. Eu fiquei pensando, se a Polícia Federal chega aqui, eu com traficante, vai todo mundo preso. E onde é que fica a minha cara para os meus pais, para a minha família e para a minha própria vida? Aí eu pensei, essa brincadeira aqui está indo longe demais. Eu preciso agir de uma forma diferente. Eu me lembro muito bem que eu estava caminhando pelo centro da cidade, pelas ruas da cidade, e me veio assim uma inspiração. Rapaz, a minha fé é mais consequente que a crítica da sociedade alternativa. Que a minha fé é mais consequente que a proposta hippie. Porque eu gostava muito da proposta hippie, porque eles criticavam a sociedade de consumo, esse sistema, esse não sei o que e tal. Eu achava legal essa rebeldia contra o sistema que estava aí. Mas aí eu parei para pensar, o movimento hippie, essa turma da sociedade alternativa, criticava tanto o sistema, mas acabava caindo no outro consumismo, que era o consumismo da droga. Aí eu pensei, esse caminho aqui para mim não serve. Eu tenho que ter um caminho mais consequente